Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Correio ao Sétimo Reino. Essa série nova que tá bombando é o Correio vindo diretamente do Sétimo Reino para nós que estamos aqui na outra ponta. Sim, porque é o Correio feito. Passa aqui e fala bom dia para meus amigos. Olha que moça bonita que eu achei aqui. Bom dia. Você tá bem? Ah, fala o seu nome, manda ele compartilhar. Vem aqui. Ah. Amanhã depois, tá? Essa moça trabalha aqui, é uma excelente funcionária. Muito amigável, muito... Só que ela é tímida, achei que ela fosse conversar um pouquinho. Mas que Deus te abençoe, viu? Continue fazendo esse belo trabalho que você faz. Porque aquele que vem em secreto vai te recompensar. Como eu dizia, o Correio ao Sétimo Reino são cartas escritas pelas pessoas que viveram lá na ponta, no primeiro século da nossa era. Nós estamos vivendo hoje na outra ponta, 2000 anos depois. Essa carta é para nós. É para o novo Israel. É o Israel mandando para o novo Israel. Hoje nós estamos vendo Romanos. E Romanos é a carta de um Israel legítimo, que é o apóstolo São Paulo, para nós, o novo Israel. Então, nós precisamos ler para entender a essência desse grande governo intergaláctico, que é o sétimo reino da Terra. Da Terra porque aqui vai ser a grande capital de todo o universo. Sim, Apocalipse disse que Jerusalém vai descer do céu e vai assentar assim nesse, sabe esse escampado aqui? Descampado. A cidade santa de ouro, de cristal, vai descer ali. E Jesus vai ser o nosso rei, o nosso governador, o nosso prefeito. Muito bem. Vamos continuar? Continuando ainda falando da graça, o subtítulo aqui é: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Como que a graça nos livra do poder do pecado? Que diremos, pois, diz o apóstolo São Paulo, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Vamos pecar bastante para nos arrepender depois? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ora, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? O rito do batismo é um rito de sepultamento. Nós somos submergidos na água e depois emergimos em novidade de vida. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Desculpa, minha garganta está arranhando. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre.
a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E quem vive para Deus não vive pecando. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, como vivos entre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Você não está sendo afligido pela lei. Porque se você não está prostituindo, se você não está matando, não está roubando, você não está debaixo da lei. Você parou de fazer isso, agora a graça te cobre. Pois crê, pecaremos porque não estamos debaixo da lei mais? Mas estamos debaixo da graça? Não, meu amigo, não, cara pálida. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ele está falando aqui de alguém que vivia vida desregrada. Agora conheceu a Jesus, apresente vossos corpos como vaso de honra para Deus. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Você pecou, você vai morrer. Ah, você não quer morrer? Disse Adão. Então, o dom gratuito de Deus será vida para você, vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sabeis vós, irmãos, pois, que falo aos que sabem a lei. Falo agora aos cristãos que conhecem as leis de Deus. Não estou falando a incircuncisos, que nunca viu as necessidades de nos ajuntarmos, de nos achegarmos a Deus. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. É uma pergunta. Saudações, quer falar bom dia para meus irmãozinhos aqui? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei. Mas morto o marido, ela está livre. Volta aqui. Ela está livre. Esse é meu amigo, esqueci o nome dele. E aí, galera, beleza? Qual o seu nome mesmo? É Pablo. O Pablo é um grande amigo nosso aqui. Ele estuda nessa empresa que a gente trabalha. Manda eles dar o like, Pablo. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha aí. É nóis. Muito obrigado. Opa, Entra lá e compartilha. Com certeza. Tenha um belo dia de estudos.
Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, ela fica livre da lei do marido. Pode casar de novo, sem cometer pecado. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. E isso aqui vale para os homens também. Se o homem está casado com a mulher, ele tem compromisso com ela. Enquanto ela viver, ele não pode pular a cerca. Bom dia, jovens! Ele não pode pular a cerca, porque se o fizer, está em pecado e será morto pela lei do céu. Mas, se a esposa morrer, ele fica livre e pode casar de novo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Esquece a lei. Vivamos segundo Deus, segundo Jesus Cristo, para que vivamos vida plena em Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Bom dia, jovens! Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei não é culpada das nossas ações, ela apenas nos mostra as ações. A lei funciona como um espelho, ela não nos condena. Quem nos condena é Deus. Deus mandou a lei como um espelho para que vejamos nossas ações e mudemos de vida. Bom dia, tá tudo bem? Não entendi. Vem aqui mostrar a língua aqui pros meninos aqui. Vai com Deus e tenha bom estudo. E assim, a lei é santa, o mandamento é santo, bom e justo. Vai com Deus. Ela é um espelho. O espelho mostra a sua face com barro, mas o espelho não tira o barro dela. Mas o espelho é santo, é justo, é bom. A lei é santa, justa e boa. Ela mostra para você. Agora, eu vou pecar porque estou sobre a graça de Deus? Não, pelo contrário. É porque estou pela graça de Deus que eu não vou transgredir os mandamentos de Deus. Eu me desconcentrei aqui, perdão. Tem muita gente passando para lá e para cá e eu estou desatento, perdão. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. E em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado me mata como?
porque ele me força a fazer aquilo que eu não quero fazer. E assim, a lei é santa e o mandamento é bom, santo e justo. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O apóstolo está falando, eu sei que não devo pecar, mas eu peco. Por isso, eu imploro misericórdia, Senhor, me livra do corpo dessa morte. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Não tem jeito, ele não desgruda de mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não o realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É o drama da humanidade. A gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue. É igual a história da rã e o escorpião. Eles tinham que atravessar um lago. E aí o escorpião falou para a rã assim, me leva lá para o outro lado. Vai com Deus. E a rãzinha falou, não, se eu te levo, você vai me picar e vai morrer nós dois no meio do lago. Ele falou, não, veja, se eu picar você, eu também morrerei. Então, tenha confiança, pode confiar. Aí foi lá a rãzinha bobinha. Quando chegou no meio do lago, o escorpião ferrou a bichinha. Ela olhou para trás e disse, por que você fez isso? Agora morreremos nós dois. Ele falou, eu não sei, eu não queria fazer, mas é da minha natureza. Então é assim, o pecado é um escorpião. O pecado é um mal em nós. Nós somos escorpiões. A gente quer ir para o céu, mas a gente não quer pecar, mas a gente acaba cedendo. Então nós temos que lutar contra essa natureza pecaminosa, implorar a glória de Deus, que nos conceda a graça para que possamos viver. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu adoro a lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra essa lei, batalha contra Deus, porque isso foi colocado em nós pelo inimigo de Deus, por Satanás, na árvore, contra a lei do meu entendimento, e me prendo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? Eu estava vendo esses dias, na época, os romanos, eles castigavam as pessoas. Por exemplo, você matou alguém, eles pegavam esse alguém morto e a sentença era, você vai carregar o corpo dessa morte. Aí eles enfaixavam o morto em seu lombo e você tinha que viver com aquele corpo morto nas suas costas. Aquele corpo ia apodrecendo
E os vermes não sabiam o que era corpo morto, o que era corpo vivo. Então ele ia comendo tudo e acabava comendo o vivo. Imagina o sofrimento da pessoa sendo devorada viva. Então é essa agonia que Paulo está descrevendo aqui. Ele quer se livrar, mas não tem jeito, porque o corpo está amarrado nele. Então ele precisa implorar: Senhor, me livra do corpo dessa morte que está grudada em mim. Eu não quero. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, esse faço. Onde é que está aqui? Perdi de novo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quem me livrará? Jesus Cristo, o nosso libertador. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem não anda transgredindo a lei propositadamente, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a incircuncisão da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A gente tem uma natural inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. A gente odeia a lei de Deus, isso é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, você não vive pecando, traindo, amaldiçoando, mentindo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus está em você, então você para de odiar a lei de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará em vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então precisamos implorar a Deus para que o Espírito Santo venha habitar em nós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada no céu. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação fica sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A natureza geme com dores de parto. A criação, a fauna e a flora está sofrendo por causa do nosso pecado. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a transformação no arrebatamento final da igreja. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vai com Deus, irmãzinha! E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, amém, por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo geme por nós, amém, Espírito Santo. E aquele que examina os corações... Vai com Deus, família! E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é que ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Vai com Deus! E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis também, porque nós vimos os gemidos inexprimíveis na cruz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado por Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Ele está falando aqui dos judeus. Caiu aqui. Que são os israelitas, ó, tá vendo? Expliquei, ele acabou de falando. Dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos da lei de Deus. E o culto e as promessas dos quais são os pais,
e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre tudo, sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Ele está falando aqui, eu até queria me juntar aos meus irmãozinhos judeus, mas eu não posso fazer isso. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por obra das mãos, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece de nós. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Somos todos barros na mão de Deus. Poderemos ser honrados ou amaldiçoados. O segredo é: socorre-me, Senhor Jesus. Eu quero ser vaso de honra. Todos quantos o desejarem, o serão. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de meu povo, filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não se iluda. Eu corro o olho para o remanescente, para o menor, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. O profeta disse: estamos vivos ainda pela misericórdia de Deus. O resto, o remanescente, está em pé porque Deus quis. Senão estaríamos destruídos, como Sodoma foi destruída, como Nínive foi destruída, como Gomorra foi destruída. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Se atrapalharam, a maldade humana os venceram. Por quê? Porque não foi pela fé,
mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem era a pedra de tropeço? Jesus! Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Irmãos, é bom, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Lembra, Saulo tinha zelo de Deus, mas ele não tinha entendimento, apesar de ser fariseu. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo. O motivo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça, que é o papel que é pela lei. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isso é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O segredo é esse. Confessa que acredita em Jesus Cristo. Confessa que Jesus ressuscitou dos mortos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus, eu invoco o teu nome pelo amor de tua bondade, pela bondade da tua criação, por tudo que criastes e nos destes. Eu rogo, salva-nos, Senhor. Obrigado pela fineza da audiência. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.